Ninguém tem acesso a terapeuta bom. Pode ter dinheiro, pode não ter. Então, assim, a depressão, falando em termos mais objetivos, que é um afundamento, você tem que ter um afundamento da capacidade de ter emoções positivas. E no presente, um afundamento da capacidade de ter emoções positivas no futuro, ou seja, você não imagina que o futuro pode te trazer algo melhor do que o presente. Eu tenho umas perguntas rápidas aqui da galera. Apodrecimento cerebral. Verdade ou mito? Eu fiz um vídeo, né, sobre isso daí até. É que assim, eu expliquei lá, que, putz, tem esse vídeo aí, mas assim, não existe apodrecimento cerebral, né? Obviamente que não fica podre no cérebro. Não vai estragando. Mas o que acontece quando você teve um quadro depressivo, você deve ter sentido uma hora ou outra que você estava mais burro. Você fica lento, né? Fica lesado. E assim, todo paciente deprimido que eu pego, que agora eles vêm já mais piorados, mas assim, você pega, ele acha que tá com TDAH, que ele sempre foi meio burro e que ele ou tá com Alzheimer. Por quê? Porque ele também não lembra antes, a memória está comprometida. Então, por quê? Porque tem uma rede que nós chamamos de rede do controle executivo central ou do controle cognitivo, que é basicamente aquilo que faz a gente prestar atenção no mundo externo e que faz a gente executar as coisas. Então, para executar a coisa, o que você precisa? Você precisa primeiro conseguir guardar uma lozinha mental do plano. Aí você precisa começar a inibir as distrações e você precisa conseguir alternar de uma tarefa para outra para ser flexível. Isso é difícil de fazer. E esse circuito está desligado. E ele gasta muita energia para fazer isso. Então a gente gasta 25% de glicose ou 20% de glicose quando a gente está fazendo conta de cabeça, por exemplo. Um negócio que é absurdamente isso importante. Ninguém faz. Só que o que acontece? Se a gente, se ele não é treinado, e se a gente fica sem, exercitá-lo, você vai perdendo um pouco dessa capacidade. Não chega a ser apodrecimento, mas faz tudo. Mas é isso daí, você perde a capacidade de fazer coisas, né? E que é mais ou menos o que acontece com todos os quadros psiquiátricos, incluindo com o uso de substâncias, né? Você perde a capacidade de fazer coisas. Muitos acreditam que terapia é para quem tem dinheiro. Como quebrar esse tabu e popularizar o acesso à saúde mental? Já democratizou. Está democratizado no mundo. Ninguém tem acesso a terapeuta bom. Pode ter dinheiro, pode não ter. Acabou. Está democratizado. Por exemplo... Da pior forma. Tá democratizado por baixo. Por quê? Por exemplo, o Pânico, eu estava falando, um dos quadros que, assim, você não pode, não tem como um cara dar um bom tratamento, um bom médico, um bom psicólogo, o cara tem dinheiro. O cara tá pagando R$1.500, R$2.000 uma consulta. Mas assim, ainda com psicólogo, também vai lá, pode ir na casa dele, não sei. Não é possível que esse cara não esteja melhorando e tenha que, por exemplo, adiar um show por medo de ter uma crise de pânico, depois de 3 meses de tratamento. Isso é inadmissível. Isso aconteceu com quem? Com Wesley Safadão. Já estava 3 meses. Então, ele estava há um tempo lá, não lembro exatamente, fiz um vídeo na época. Tem um outro também que deu um depoimento e que ainda tem crise de pânico e ainda toma remédio. Como viver com pânico. Como é que você vive com pânico? Você não vive, você tira isso da pessoa. É um quadro que é curável. Então, assim, como é que você sabe que você curou do pânico quando você não tem medo de ter a crise de pânico? Você nem você não consegue nem cogita a possibilidade, né? Nem se você quiser. Para isso você precisa fazer esse treino. Só que isso é feito através de um tipo específico de terapia que cerca de 0% estatisticamente tem disponível no mundo, né? Então, se o Wesley Safadão não melhorou, se o outro, né, Marcelo, não sei como é que é o nome, outras pessoas, elas vivem com isso, e assim, não tem como você curar o pânico com yoga, nem com meditação, igual a Gisele Bündchen, fez um vídeo que eu provei, assim, estatisticamente, falou, eu posso sonho de valsa, que se você teve isso, você não curou com isso daqui não. Nem com cogumelo? Eu já falei com uma especialista em terapias com cogumelo. Por quê? Porque precisa de comportamento para você criar uma nova memória que inibe aquela. Não tem como. E pânico é um negócio que assim, é um negócio tão desesperador que você tem uma liberação absurda de adrenalina, né, de dopamina, de outros neurotransmissores que quanto mais você tem isso, mais você consegue gravar na memória as coisas. Mas eu fiquei curioso, você não acredita então em tratamento com cogumelos e psicopsilina? Medicina e profissional de saúde não tem direito de acreditar ou desacreditar de alguma coisa.
a gente tem que ver se tem evidência e a gente tem que saber ler minimamente o estudo e testar. Mas você não chegou a ver nenhuma evidência de que é eficaz? Não, é que assim, cogumelo, pode ser o quê? Não sei, tem cogumelo de comer, não sei. A ideia é que a gente pega psilocibina. É isso. Por quê? Porque a gente tem que saber a dose. Sim. Né? E mesmo assim a gente erra às vezes. Então, a gente nunca vai pegar um cogumelo e dar para você. É um tratamento com um especialista, né? Que vai fazer. E é uma substância. Que mesmo assim pode ser que dê meio errado. Então, se dá só o cogumelo, aí é meio coisa tem um acompanhamento ali. Coisa do cara lá, né? Do traficante lá. Exatamente. Que é igual, por exemplo, aquela velha polêmica que eu sei que teve, que você perguntou pro Fernando Fernandes também, todo mundo que fez faculdade no HC e que, enfim, não só por isso, todo médico, psiquiatra de boa faculdade aqui no HC a gente teve, né? Para mim, eu tive aula, tive privilégio de ter aula com o Valentim Gentil, que já se aposentou, que é um cara que revolucionou a psiquiatria no Brasil. Não que, enfim, eu conheça ele muito bem, ele deu aula, mas é um cara que, assim, ele construiu o prédio do IPQ e trouxe uma psiquiatria baseada em evidências, enfim, meio que, né? Provavelmente ele tomou muita pancada, mas o cara, assim, ele é genial, assim. E o prédio do IPQ é o prédio mais bonito do HC, é um negócio lindo, maravilhoso. Uhum. Eu até falo que eu estudei uma das coisas que me fez entrar lá, porque você imagina, eu sou psiquiatra, um negócio horroroso, um prédio maravilhoso. Uhum. Tem um salão lá que a gente faz reunião que tá lá uma placa, que isso aqui é obra de Brunetti Fracaroli, sei lá, que é uma arquiteta famosa. Sei lá como é que esse cara fez isso, velho. Ele fez esse negócio. Porque falaram que era horroroso mesmo. Então o Valentim Gentil, ele é talvez pessoa em saúde mental mais renomada viva no Brasil, né? Ele tem uns discursos sobre a maconha medicinal que, assim, é absurdamente assertivo e a gente ouvindo aquilo e realmente não faz sentido, mas o discurso dele aqui também não existe maconha medicinal? Não existe nem esse termo, isso não faz sentido. Sim. Muita gente comentou sobre isso. Não tem grama medicinal. Né? Não tem como ter, porque a gente não tem a menor ideia do que tem num negócio que é uma planta. A gente é igual o ópio. Mas o canabidiol, sim. O canabidiol, sim, mas é uma substância. Mas ninguém quer o canabidiol. Mas ninguém tá gostando, ninguém gosta do canabidiol. Não tem graça. Sempre coloca um pouquinho de THC lá. Né? Então, assim, no fundo, a gente sabe por quê? Porque o negócio causa dependência e dependência, o uso de substâncias, basicamente, você tem uma memória afetiva daquilo. É como se aquilo dá uma memória que, enfim, tem pessoas que aquilo fica mais importante do que só familiar, é um negócio que você fica sequestrado. Então não é racional, não estou aqui para defender nem discutir, mas não é que eu acredito ou desacredito. Quer dizer o quê? Que a gente não tem direito de fazer isso. Entendi. A gente acredita em Deus. Eu acredito que, sei lá, vale a pena a humanidade, vale a pena continuar fazendo as coisas, que não tem nada lógico que mostre pra gente que vale a pena. Mas, sei lá, acredito que vai dar tudo certo no final, um dia. Também, sei lá, acredito no meu time de futebol, acredito no Romero lá, sou corintiano. Aí sim. Então, você acredita... No Memphis. No Memphis, mas tem lógica no Memphis. A crença não depende, né? não depende de lógica, né? Estatístico. É aquela que você tem que... Feliz aqueles que acreditam sem ter visto. Né? Então, eu não acredito, a gente vê. A gente tem que testar. Então não tem como ter uma maconha medicinal porque é uma planta. Sim. E aí ninguém vai saber quanto tem lá, não importa, só se o cara te falar que sabe exatamente, a gente já sabe que ele está na categoria do vendedor, do traficante. Isso não tem como negar. Mas assim, eu sei que é polêmico, mas assim, que ele fala exatamente isso, ele defende de uma forma, ele é muito bom de retórica, que você não consegue argumentar. Mas, resumindo, qualquer médico, psiquiatra, qualquer médico mesmo sabe que assim, não existe plantas medicinais, porque não são medicinais. A gente tem que saber exatamente aquilo. E se o princípio maior de toda a área da saúde, né, primeiro não faça o mal, você não pode usar isso como remédio. Os indígenas vão discordar. Então, mas eles não são médicos, né? O que rege a saúde, o primeiro princípio é você não vai fazer o mal. Sim. Então, assim, se você não tem nada ruim que não possa piorar. Então, se você não sabe o que tem, você parte do pressuposto que pode piorar. Sim. Porque a gente não joga dado com a vida das pessoas. Mas é só lembrar das vacinas.
As vacinas foi a mesma coisa. O pessoal falou, não tem tanto teste nisso daí. E de fato, assim, foi um negócio que foi testado muito rápido. É que, assim, foi muita gente que foi testado. E era uma coisa que tinha uma plausibilidade ali, mas assim, o número de pessoas foi muito grande. Não foi tanto tempo, mas assim, também era uma coisa que era o que tinha para o momento. O que tinha no momento. Então, não tinha muito o que pensar, né? Mas é isso. Tem uma outra aqui, ó. O que não devo perguntar ou falar em hipótese alguma para um depressivo? Assim, você não vai fazer ele melhorar falando nada, ou você pode fazer ele piorar. O que você não deve, na verdade, é nunca achar que tá tudo bem, que você vai tratar ele se você não é um especialista. Mesmo que você seja médico e for alguém da sua família, você não vai tratar ele. Agora, acho que nem minimizar, né, a dor da outra pessoa. Agora, né? Coisas que vão fazer com que piore um pouco, vai piorar. Mas assim, eu coloco assim, não tem doença pior no mundo do que a depressão. Não sou só eu que falo isso, tem o Robert Sapolsky, que é o pessoal dos neurocientistas de podcast, que eu apelidei, que são os caras que aprendem neurociência vendo o podcast do Andrew Huberman, né? Que os caras repetem, fica papagaiada. Mas assim, ele é um cara muito bom mesmo, né? Esse Robert Sapolsky, que é um cara barbudo e tal, ele contribuiu muito para teorias que a gente usa para ansiedade. Ele dá uma aula, tem acho que vários vídeos dele dando aula em Stanford, e tem uma aula que ele fala sobre depressão. E ele fala, essa é a pior doença do mundo. É uma doença que tem um aspecto genético, um aspecto neurobiológico, um aspecto físico, e que faz com que você perca a capacidade de apreciar o nascer do sol. Né? Então, assim, a depressão, falando em termos mais objetivos, que é um afundamento, você tem que ter um afundamento da capacidade de ter emoções positivas. E no presente, um afundamento da capacidade de ter emoções positivas no futuro, ou seja, você não imagina que o futuro pode te trazer algo melhor do que o presente. O que o pessoal chama até às vezes de um realismo depressivo. E de fato é. Porque se a gente pensar bem, não tem nada que indique mesmo. Mas a gente vive com... Depende da visão, né? Mas eu costumo tender a pensar que tem. Mas o ser humano normal tem essa loucura de achar. De que não tem uma luz no fim do túnel. Então a gente tem isso. E ele fala, pessoas com câncer, não sei o que, por pior que seja, a pessoa passou no, sei lá, tem lá o Vitor... o Franklin, que fala, todo mundo cita, né, que foi no campo de concentração e tal. A gente consegue achar significado nas coisas mais absurdas que tem. Né? A gente é feito para isso, mas então a gente tem, é uma coisa meio que ilógica do ser humano da gente ter uma antecipação que o futuro vai ser melhor. Então isso é bom, mas não é tão lógico, mas é uma coisa boa. Você perde a capacidade de antecipar que vai ser diferente lá na frente do que você está sentindo agora. Você já não está sentindo e conseguindo sentir prazer e nem interesse em nada que você costumava gostar. Claro que tem níveis, né, de depressão, mas todas elas, o sintoma-chave é esse. Então imagina assim, você fica distante do seu filho, você tem lá o seu filho, você sabe que você tem que, teoricamente, gostar dele e você não sente. E você não sente que isso pode mudar. E você não lembra que isso já foi diferente na sua vida. Então você perde a capacidade de gostar, de querer coisas e de lembrar. É tenso, hein? É um sofrimento eterno, sem fim. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre ansiedade, sobre depressão, sobre essas mentes ansiosas com o Dr. Marco Abud, um super especialista. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!